O Brasil parece ser o país do futuro promissor, mas que não larga o passado. Agora estamos nos aliando a uma ditadura socialista que provocou o maior êxodo de refugiados da história da América Latina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Nicolás Maduro chegou ao Brasil, e isso já era esperado após um dos filhos da ditadura cubana, o Lula, se tornar presidente no país. Lula, Maduro, Fernandes, Ortega, Miguel Díaz-Canel e outros socialistas latino-americanos estão todos alinhados em seus planos de tornar a América Latina uma grande União Soviética. O ditador da Venezuela, considerado por diversos órgãos, governos e entidades como um narcotraficante, terrorista e ditador antidemocrático, está impedido de entrar em vários países. O Brasil foi um deles ao longo de 4 anos de Bolsonaro, mas agora o governo federal está em um relacionamento muito amigável com Maduro. Após o ditador da Venezuela chegar ao Brasil, muitos políticos, jornalistas e influenciadores brasileiros lembraram da recompensa que existe pela captura do venezuelano, que é de 15 milhões de dólares. Esse valor seria pago pelo governo americano, que hoje é liderado por um senhor senil que está alinhado com a agenda progressista. É engraçado que até mesmo a Argentina, governada por um socialista e amigo dos camaradas do Foro de São Paulo, Maduro tem evitado visitar. Isso porque ele ficou com medo de ser detido no desembarque. Agora, no entanto, o ditador encontrou uma nova casa, o Brasil, que está a um passo de se tornar mais uma ditadura de terceiro mundo, caso nada seja feito. O mais vexatório para nós brasileiros é que há pouco tempo atrás Lula inventou desculpas para evitar olhar nos olhos do presidente ucraniano, que esteve à frente de um país atacado pela Rússia. Agora, para piorar, estamos nos associando com a Venezuela. O caminho que estamos trilhando é perigoso, porque estamos em tempos de censura e de violação de direitos civis e políticos, ameaças a empresas de comunicação e agora temos um Maduro no Brasil. Infelizmente, as coisas ruins estão acontecendo muito rápido. O estreitamento da relação com o governo venezuelano, na verdade, é apenas mais um pequeno passo de um conjunto de acenos a outras ditaduras. Devemos lembrar que há pouco tempo o governo federal abriu o porto do Rio de Janeiro para navios de guerra do Irã, uma ditadura hostil aos países ocidentais e que promove o terrorismo. Além disso, o próprio Lula já acusou o governo ucraniano de ter responsabilidade pela invasão russa de seu território. E não podemos nos esquecer que a ditadura chinesa, acusada de violar direitos humanos e censurar seu próprio povo, se tornou o grande modelo desejado pelo presidente da República. Será que a extrema-esquerda brasileira, dita democrática, e os moderadinhos de centro-esquerda continuarão calados a essa relação quase amorosa de Lula com Maduro? Devemos lembrar do que milhões de inocentes da Venezuela passaram com aquele déspota no poder, que se perpetua no governo graças às eleições fraudadas. A hiperinflação e o fechamento econômico do governo venezuelano levou mais de 90% de seu povo à pobreza extrema. Situação essa na qual pessoas iam no lixo procurar restos de comida e alguns matavam seus animais de estimação. Empreender e arrumar emprego se tornou algo raríssimo, e as pessoas sobrevivem lá graças ao mercado negro. Por isso tudo, testemunhamos uma das maiores crises de refugiados vindos da Venezuela a diversos países. O Brasil é um deles. Da mesma forma que na ilha-prisão de Cuba, as regulações, burocracias e instabilidades monetárias impedem a criação de riqueza através de empreendedorismo e do acúmulo de capital, os venezuelanos se tornaram escravos. A triste realidade do nosso vizinho do norte é que a elite hipócrita e milionária sobrevive com produtos importados que são pagos com os dólares do narcotráfico. Mas essa visita de Maduro ao nosso país nos mostrou algo: que o Estado é o inimigo do cidadão comum que trabalha para pagar impostos e sustentar a máquina pública. Isso porque, após a cena deplorável das Forças Armadas brasileiras prestarem continência para um criminoso que é um traficante, nos revela muito do incentivo de um funcionário estatal. Todos os militares estão mais preocupados em manter seu emprego do que defender uma moral ou ética a priori, ou mesmo a Constituição. Sua principal motivação é seguir ordens de seus superiores, independentemente de quem seja o presidente do momento. O que aconteceu bate de frente até mesmo com os supostos defensores da legalidade, alguns deles militares de alta patente. Uma das pautas que Lula conversou com Maduro foi sobre a economia e as relações comerciais entre os dois países. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no dia 29 de maio que um grupo de trabalho será criado objetivando a discussão da dívida que a Venezuela tem com o nosso país. Essa dívida que o Estado venezuelano tem com o Brasil é de um valor de US$ 1 bilhão, devido ao financiamento do BNDES e também para empresas que exportaram para a Venezuela.
Após um almoço com Lula no Palácio do Itamaraty, Maduro disse que esse grupo de trabalho visará estabelecer a verdade sobre o montante da dívida. Mas sabemos que não dá para confiar nesses sujeitos, que ganharam eleições através de mentiras e continuam a mentir até hoje. Mesmo que Haddad tenha sinalizado que a Venezuela vai pagar o Brasil de alguma forma, é difícil de imaginar como um país quebrado e caloteiro irá de fato arrumar esse dinheiro. Além da economia, os integrantes da diplomacia brasileira disseram que uma das pautas a ser tratada durante a visita de Maduro é sobre as novas eleições venezuelanas. Diversos países estão de olho nas eleições previstas para o mês de maio de 2024, como os Estados Unidos, México e Noruega. Alguns integrantes do governo Lula revelaram que a atual oposição que existe na Venezuela sinalizou que não almeja interromper o mandato do ditador, mas eles estão trabalhando para possibilitar que ocorra uma eleição com condições legítimas para que seja possível diferentes partidos concorrerem, algo que parecia um sonho por lá. Infelizmente, o ditador da Venezuela está no poder desde 2013, quando o antigo ditador socialista Hugo Chávez morreu. E ao longo de seu governo, Maduro vem sendo acusado com frequência de violar direitos humanos, censurar e controlar a imprensa e minar qualquer oposição política. Em 2023, o Brasil atingiu a marca de 100 mil venezuelanos que estão interiorizados no país devido à crise econômica e social que tomou conta da Venezuela. Vários outros países da América do Sul recebem refugiados venezuelanos, como o Equador, o Peru e a Colômbia. E sabemos bem que nenhum socialista de carteirinha faz o trajeto contrário, o de ir morar na Venezuela por vontade própria. Algo que contraria o discurso de que o controle governamental sobre a economia traz bons frutos. Afinal, o maior inimigo dos marxistas e progressistas é a própria realidade. É inegável que a crise da Venezuela é a pior da história do país, chegando a mais de 7 milhões de refugiados que abandonaram sua terra natal. Esse número é baseado em dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. A mensagem final de Lula é a pior, e só comprova o que diziam aqueles que denunciavam seu amor por ditaduras e seus planos de uma América Latina socialista. O presidente aproveitou o encontro para defender que todos os países têm um carinho especial com Venezuela e Cuba. Além disso, e para piorar, o petista também indicou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, volte com sua concessão de empréstimos ao governo venezuelano, apesar da atual dívida de mais de $1 bilhão que eles têm com o nosso país. Só para lembrarmos rapidamente a origem dessa dívida da Venezuela com o nosso país. Isso se deu devido às obras financiadas pelo BNDES. Uma delas foi de uma usina siderúrgica nacional, tocada pela empreiteira Andrade Gutierrez. Contratado em 2010, a obra teve um empréstimo no valor de $865 milhões. No entanto, devido à investigação da Operação Lava Jato, o financiamento acabou sendo suspenso. Outro grande projeto foi a construção da linha 2 do metrô de Los Teques, a cargo da Odebrecht, que recebeu um empréstimo de $862 milhões, também sendo suspenso devido a suspeitas de corrupção. E é para esse passado que estamos voltando, ao passado onde o povo brasileiro era obrigado a pagar juros de dívidas de outros países conosco. É triste pensar que muito do que foi construído em termos de mudança e renovação política e de ideias vem sendo jogado na lata do lixo, tudo com a anuência dos isentões. Há uns anos atrás, os brasileiros comemoravam a prisão de políticos corruptos. Hoje em dia, grande parte da imprensa de ditos intelectuais, influenciadores e artistas se calam quando um ditador narcotraficante vem ao Brasil e é recebido numa cerimônia especial, com o privilégio de subir pela rampa do Palácio do Planalto. Mas essa não é uma mensagem fatalista e desesperadora. A direita não morreu, ainda está forte. Nossas ideias são a prova de bala, mas estamos travando a batalha mais difícil da história. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.